Caríssimos irmãos, boa tarde. Que a bondade e a misericórdia do alto se faça presente e sejamos dignos da promessa do Cristo. Continuando com o estudo à distância, o estudo do Evangelho de uma forma virtual, em decorrência do coronavírus, o qual nós nos encontramos confinados. Essa continua sendo a nossa formatação de palestras. Queremos desejar a todos que estejam bem, apesar do momento, mas nós não podemos perder a nossa esperança e a nossa fé. Hoje nós estamos incumbidos de falar no tema do Evangelho, capítulo 21, intitulado Os Falsos Profetas da Erraticidade, item 10. Desde já, queremos saudar a todos, em nome da Casa Alta de Souza, ao qual fazemos parte. Meu nome é Irandi Gomes, e a fim de que possamos ser assistidos pela espiritualidade amiga, vamos fazer a nossa prece inicial, rogando a Jesus, rogando aos espíritos benfeitores, que possa nos intuir na direção dessa explanação. Elevemos nossos pensamentos ao alto, mentalizemos o meigo Rabi da Galileia e oremos. Divino amigo Jesus, nesse instante, Senhor, em que nos encontramos reunidos em Teu nome, rogamos a Tua assistência para esse momento e em todos os momentos de nossa vida. Senhor, derrama Tuas bênçãos de luz através dos amigos espirituais sobre todos esses que se encontram confinados, aqueles que perderam os seus entes queridos, ampara o Senhor, confortam, e aqueles que passaram para a espiritualidade ou erraticidade, que possa ser amparado pela espiritualidade amiga do outro lado do portal. Sendo assim, rogando a Jesus que possa nos abençoar. E em nome de Deus, em nome dos Espíritos, em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma palestra pública virtual. Pois bem, conforme havia anunciado, o nosso tema consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Mas o nosso item, que consta no item 10, nós vamos abordar os falsos profetas da erraticidade.
Pois bem, antes que a gente adentre direto no tema, os falsos profetas da erraticidade, nós iremos recorrer ao Evangelho de Mateus, no capítulo 16, 17, quando Jesus fora inquirido pelos fariseus e os saduceus, quando Jesus começou a sua vida pública e falava do reino de Deus e fazia os seus prodígios, curava, os judeus esperavam o Messias. E fazia 400 anos que nenhum profeta profetizava. Até que veio João, o Batista. E João anunciava que aquele que havia de vir, ele não seria digno de desatar-lhes a alpercates. João, o Batista. E os fariseus, querendo saber se Jesus realmente era o Messias, pedia a ele e a Jesus que lhes enviasse um sinal, que lhes enviasse um prodígio. E Jesus várias vezes já havia falado para eles que aquilo que ele fazia vinha do Pai. Mas eles não criam, não acreditavam na palavra de Jesus. E pedia que Jesus mostrasse um milagre. É quando Jesus fala que aquela raça adúltera lhes pedia um milagre. E ele fala de Jonas, do Antigo Testamento. E se vai. E quando Jesus sai com seus discípulos na estrada de Cesareia, de Filipe, Jesus pergunta, interroga dos seus discípulos. Logicamente, aquela inquirição dos fariseus, dos saduceus, para saber se Jesus era realmente o Messias, também tinha mexido com os discípulos de Jesus. E Jesus pergunta aos seus discípulos da seguinte forma. Isso está narrado no capítulo 16, 17 do Evangelho de Mateus. E Jesus pergunta: que dizem o povo quem eu sou? Responderam os discípulos de Jesus. Uns dizem que és Elias, outro Jeremias. Alguns dizem que tu és alguns dos profetas que viveram na antiguidade. Jesus, escutando isso, perguntou aos discípulos: e vós, que dizeis quem eu sou? Pedro fala sobre inspiração divina e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus.
nessa assertiva de Jesus, depreende-se que ele confirma que ele é o Messias. Jesus era o Messias esperado. Mas qual era a dúvida, a inquietação dos judeus? Porque dizia, segundo a profecia, segundo os profetas, que antes do Messias, Elias havia de voltar. Após esse evento na estrada de Cesareia, quando Jesus confirma para os discípulos que ele é o Messias, ele sobe ao monte Tabor e com ele segue 3 dos seus discípulos: Pedro, João, que mais tarde viria a ser João o evangelista, e Tiago, o irmão de João. E quando eles estão acima do monte, Jesus se transfigura e eis que aparece materializado os espíritos de Moisés e Elias. A transfiguração de Jesus causou uma certa perplexidade nos discípulos e eles ficaram, de certa forma, aturdidos. E Pedro pergunta para Jesus e fala: que bom, mestre, que estamos aqui e podemos fazer uma tenda, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e uma outra para Elias. Nisso, quando eles estão falando, eis que surgem uma voz que fala que Jesus era o Filho amado. Isso causou um certo temor, medo nos discípulos. Narra o Evangelho que eles ficaram com o rosto na terra, com medo. Nisso, quando eles, passado o temor, que eles levantam a visão, só vê Jesus. Não está mais lá com eles Elias e Moisés. Também eles não dizem nada. E quando vem descendo do monte, Pedro fica um tanto inquieto. Ora, antes, Jesus havia confirmado que era o Messias. Na estrada de Cesareia, quando ele trava aquele diálogo com os discípulos. E no Monte Tabor, na transfiguração de Jesus, é confirmado que Jesus é o Messias. Mas Pedro fica inquieto e ele pergunta para Jesus: Senhor, para que o Messias venha, não teria antes que vir Elias? O raciocínio é lógico. Se a tradição dizia que antes do Messias Elias haveria que vir,
o profeta Elias do Antigo Testamento. Então, Jesus, para ser o Messias, aonde está Elias? Já que Jesus é o Messias. E Jesus diz: Elias já veio e eles não o reconheceram. Nesse instante, Pedro e os discípulos compreendem que ele falara de João, que era o Elias reencarnado. A partir desse quebra-cabeça, Jesus é realmente o Messias e havia sido anunciado por João, o Batista, que era o Elias que retornava da erraticidade para anunciar o Messias. A gente percebe que, para o povo judeu, a importância da profecia, ou o profeta atestando um fato, isso tinha grande importância. Tanto é que, para que Jesus, o Messias, realmente viesse, era preciso que Elias voltasse. E Elias havia voltado e havia anunciado o Messias na pessoa de João o Batista. Então a gente vê a importância do povo, que o povo judeu dava aos profetas. Mas Jesus fala que é preciso que a gente se acautele e não se engane, porque muitos virão em seu nome, dizendo: eu sou Cristo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quem seriam esses que viriam? Seriam os profetas das últimas horas, falando no nome do Cristo, já que a importância e a voz do profeta tinha grande valia. Em Mateus, a gente vai ver no capítulo 7, versículo de 15 a 21, quando ele escreve, Jesus narrava que guardai-vos dos falsos profetas que vêm disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Uma árvore boa produz bons frutos. Uma árvore má produz maus frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Porém, nem todos que dizem o que me dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. A gente vê a importância que tinha os profetas da antiguidade. Tanto é que é um profeta que vai anunciar o Messias. A veracidade do Messias seria dita por um profeta.
conforme o Antigo Testamento. E conforme narra o profeta Elias, reviveria e assim aconteceu. Mas a gente vai ver que os profetas e as profecias não era de particularidade só do povo judeu. A gente vai ver na Grécia as profetisas no oráculo de Delfos, mostrando a importância do profetismo ou mediunismo naquela época. Hoje, quem são esses médios? Quem são esses profetas da atualidade? A partir do dia da explosão do Pentecostes, a gente vai ver que Jesus havia prometido, conforme narra Joel, no Antigo Testamento, quando os discípulos de Jesus fala em várias línguas na explosão do Pentecoste. E a partir dali, o mediunismo, o profetismo ou a mediunidade assume outras características. Ela não só vai habitar os palácios, os templos, mas agora ela será facultado a todos, conforme narra o profeta Joel, no capítulo 2, versículo 29, quando diz: também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Isso encontra em Atos, capítulo 2, versículo 18. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito, naqueles dias profetizarão. A gente vai ver que nessa fala o profetismo deixa os templos e também vem até nós. Quando fala que até os escravos e as escravas dos homens receberão o Espírito, não somente os servos e servas de Deus, que seriam os sacerdotes e sacerdotisa. A profecia, em sua forma original, está se cumprindo em nossos dias, porque a mediunidade brota em todas as classes, até nas pequenas, nas mais humildes e obscuras. E não somente, como faz supor o texto de Atos, entre os sacerdotes e os servos de Deus. Então é a partir daí que surge a mediunidade. Aí a gente vai ver no livro dos Médios, quando se pergunta qual é o objetivo da mediunidade. O objetivo da mediunidade é provar a imortalidade da alma e dar aos homens o conhecimento da verdade.
Porque os médios são os intérpretes na atualidade, incumbidos em transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. A mediunidade, os médios, têm a santa missão de desempenhar, visto que o objetivo é rasgar os horizontes da vida eterna. O que vem a ser médio, né? Médio é a pessoa que pode servir de intermédio entre os homens e os espíritos. Conforme narra o Livro dos Médiuns, que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos são médios. Mas essa faculdade só se torna patente naqueles em que os fenômenos são mais ostensivos. Então a gente vê a relação de médios e profetas. Os profetas da antiguidade e os médios da atualidade. Mas a gente não pode perder de vista o que disse João Batista na sua epístola primeira, capítulo 4, versículo 1. Que nós não devemos dar crédito a todos os espíritos, quando diz: meus amados, não creais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ora, como pode ser isso? A gente vai ver que existe diferente ordem de espíritos. E a gente não pode, conforme narra João, dar crédito a qualquer espírito que nos apareça, falando em nome de Jesus. Porque os profetas, os falsos profetas da erraticidade, aí a gente vai falar o que é erraticidade para a gente não se perder. A erraticidade, ela representa o intervalo ao qual o espírito está desencarnado, fora do corpo. Quando o espírito está encarnado, ele tem uma alma, para que a gente entenda melhor. E quando ele está desencarnado, ele volta a ser espírito. Então, o estado errático são os estados durante o intervalo das existência corpórea. E a gente diz que a alma, no intervalo das encarnações, é um espírito errante. Ele aspira novos destinos, espera novas reencarnações. Então, por que tomar cuidado com os falsos profetas? No capítulo 11, item 10, que fala sobre os falsos profetas da erraticidade. Quem são esses espíritos que se encontram na erraticidade? São os espíritos que estiveram encarnados, que estiveram no nosso meio. Esses espíritos
foram homens que tiveram influência ou não no nosso meio. Muitos deles foram sumidade na ciência, na religião, dentre outros segmentos. E pelo fato de nós deixarmos o corpo físico, nós continuaremos com as nossas tendências, boas ou más. Pelo fato de estarmos desencarnados, isso não vai nos tornar anjo, muito menos vamos nos tornar demônios. Nós continuaremos a ser aquilo que somos. A diferença é que nós não teremos o corpo físico, teremos o nosso corpo espiritual, que é a nossa verdadeira vida, o qual a experiência carnal nos serve para burilar o espírito. Mas como nós vamos tratar, identificar os bons ou os maus espíritos? No livro dos Médiuns, na questão 263, narra que para se distinguir os espíritos, nós devemos usar a linguagem que usamos com o homem. A gente pode estabelecer como regra invariável e sem exceção a linguagem dos espíritos, que está sempre em relação com o grau de elevação que ele já tenha chegado. Porque a bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados. Então, quando João, o evangelista, fala que tenhamos prudência com os espíritos, analisando se esses espíritos são de Deus, é para que não venhamos a dar crédito de uma forma infantil a qualquer espírito que nos venha trazer a sua mensagem do mundo espiritual para nós. E a gente vai ver, conforme narra o texto, que diz: os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitem. Repelir sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como os conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores a fim de os fascinar e ter-os dominado. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que,
déspotas públicos ou nos lares, quando os vivos ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Essa é a mensagem que o espírito Erasto, discípulo de São Paulo, nos trouxe, uma mensagem do ano de 1862, na cidade de Paris, em França. Então, a gente percebe que as mensagens que nos chegam, mesmo sendo de encarnado ou espíritos desencarnados principalmente, os que se encontram na erraticidade, é preciso que nós analisemos a linguagem do espíritos tem que ser analisada como se de um homem de bem nós analisaria, para que não viéssemos cair em suas malhas, cair em suas garras. Chamamos atenção aos medianeiros, aos que detêm a faculdade da mediunidade, que o objetivo da mediunidade é provar a imortalidade e promover o progresso da humanidade através dos ensinamentos dos espíritos. Então fiquemos atentos com essas mensagens que nos chegam todos os dias. E nesse período de confinamento social, pela mídia, através do Zap, através de e-mail, nos é flanqueados algumas mensagens que a gente precisa tomar certos cuidados e analisá-las para que a gente não venha se tornar presa fáceis desses profetas da erraticidade, os falsos profetas da erraticidade e, por que não, também do plano físico. Nós queremos agradecer a oportunidade de trabalharmos na divulgação da doutrina espírita, levando informação, mesmo nesses dias de isolamento social e confinamento. E através e mediante esse fenômeno da pandemia, a gente percebeu que, parafraseando o soro antiofídico, que ele é retirado da serpente, a fim de inocular em nós, para que fiquemos são, quando visitado pela serpente. Então, o coronavírus, apesar de ser um vírus letal, ele nos coloca numa quarentena a fim de que nós venhamos a refletir. E nesse período nós percebemos que a humanidade tem desabrochado em muita gente de humanidade. E nós queremos agradecer àqueles tantos outros que têm prestado o seu auxílio aos mais necessitados. E lembramos da poetisa norte-riograndense, no seu poema intitulado Caridade. Poema de autoria de Alda de Souza Espíritos, que vai para todos aqueles que praticam a caridade. Diz o poema: glorificada sejas onde fores, mão que te fazes sol, apoio e ninho, para todos os tristes do caminho.
mão que recorda um lírio aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em resplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma de teu culto, fito-te a luz que passa enquanto exulto. Vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és a luz, és o dom que nos irmana. Amor de Deus da inteligência humana, uma estrela engastada em outra estrela. Queridos irmãos, que Deus, que Jesus, Alta de Souza, capitaneando os espíritos bondosos sob a sua direção, que possa nos abençoar hoje e sempre. Graças a Deus.